bem-vindos às Sabatinas 2024 na TV Cultura Litoral, em parceria com o canal de comunicação Viver em Santos, onde damos voz aos candidatos a prefeito na nossa região. Neste espaço, cada candidato tem a oportunidade de apresentar suas propostas e discutir questões importantes. Também é importante destacar que cada sabatina terá a duração de 12 minutos. Durante a sabatina é proibida a exibição de qualquer objeto, imagem ou documento com o número de votação. Apenas o plano de governo e anotações pessoais estão permitidas, sem a apresentação alguma de imagens ou outros conteúdos. E além disso, não será tolerada de qualquer forma a agressão ou ofensa a outros candidatos. Portanto, TV Cultura Litoral e Viver em Santos. Eleições 2024, a sua escolha no ar. A partir de agora recebemos Rosana Vale, do PL. Candidata, seja muito bem-vinda e começo com a primeira pergunta que fazemos a todos os candidatos, será veiculada na Viver em Santos. Por que a candidata quer ser prefeita da cidade de Santos? Eu sou filha de um estivador do Porto de Santos, de uma dona de casa. Eu cresci no BNH do bairro da Aparecida, estudei sempre em escolas públicas, batalhei muito pelas minhas conquistas, fui jornalista por 25 anos, fui eleita a primeira vez deputada federal com mais de 100 mil votos, com a confiança da população, reeleita com mais do que o dobro dos votos. Então hoje eu me sinto preparada para ser prefeita da minha cidade, para ser prefeita de todos os santistas. Por quê? Porque eu quero deixar uma história, eu quero deixar um legado, eu tenho responsabilidade com a minha cidade. Nós estudamos a nossa cidade, olhamos como a cidade vem gastando o seu orçamento e creio que nós temos o melhor plano de trabalho para Santos. Por isso eu espero contar com o apoio das pessoas. Eu sou do PL, o meu número é 22 e com muito orgulho eu quero representar a todos os santistas. Deputada, a senhora tem se apresentado como a candidata da Michele e do Jair Bolsonaro e está no partido do Jair Bolsonaro. Na questão da educação, que é um dos assuntos mais importantes nas eleições municipais, porque cabe ao município cuidar da educação, sendo da básica, qual é o seu projeto específico? A senhora, por exemplo, que é alinhada com o governo do estado e alinhada com o Jair Bolsonaro, a senhora pretende trazer a escola cívico-militar para Santos? Pretendo sim trazer a possibilidade, né? Os pais têm o dever e têm o poder de decidir que tipo de educação eles querem para os filhos. Isso é uma possibilidade, é democrático. Os pais que quiserem podem colocar os filhos numa escola militar, ou os pais que decidirem não, mas essa opção a gente não pode, né, furtar, né, suprimir do povo santista. Ele tem o direito de escolha sim. Em relação à saúde, que é um outro tema que também vai provocar as discussões durante essa eleição municipal, Santos adotou um modelo de terceirização, de OS nos hospitais. Como é que a senhora vê este modelo de organizações sociais administrando ambulatórios e hospitais municipais? Nós temos hoje cerca de umas 8 OS que prestam serviços para o município. Não há nada de errado nisso, desde que esses contratos sejam fiscalizados e auditados. O meu questionamento é porque a saúde de Santos tem cerca de 1 bilhão no seu orçamento e esse dinheiro está sendo mal administrado. Por que eu sei que esse dinheiro está sendo mal administrado? Porque as pessoas ficam em filas intermináveis, porque elas não conseguem marcar com especialistas para fazer uma cirurgia, dependendo da cirurgia, a espera é de mais de 2 anos. Então nós queremos diminuir esse sofrimento da população. Eu tenho ido em muitas reuniões, conversado com as pessoas e sei da necessidade da gente agilizar esse atendimento. Como? Através da telemedicina, mas não é a telemedicina onde a pessoa ela mesma vai e entra em contato com um médico ou com um especialista. A telemedicina que já é utilizada em muitas cidades do interior e tem dado certo. Você vai na UBS, você consulta com o seu médico, o seu clínico, e se houver a necessidade do encaminhamento para um especialista, você não precisa ficar nessa fila à espera de distribuição de senhas, à espera de conseguir marcar essa consulta. O seu médico já entra em contato através desse serviço de telemedicina com o especialista, os dois juntos conversam sobre a necessidade de pedido de exame, sobre encaminhamento. Isso tem dado muito certo em cidades, por exemplo, como Jundiaí. Passei uma manhã inteira conversando com o prefeito lá de Jundiaí, a aprovação dele está lá no alto,
Por quê? Porque ele investiu muito nessa questão da telemedicina, nas clínicas especializadas em saúde da família. E a gente quer fazer isso em Santos. Não é só inaugurar uma unidade de saúde. A gente sabe que para o serviço ser eficiente, essa unidade de saúde precisa ter os médicos ali, precisa ter o atendimento e precisa dar resposta para a população. E como que a gente vai dar essa resposta? Fiscalizando melhor o orçamento, porque dinheiro tem. No tocante à segurança pública, a deputada em questão, a deputada ainda tem uma proximidade muito bacana, muito próxima com o secretário Derrite. Vimos recentemente operações aqui na nossa região e a deputada, então candidata, é crítica ferrenha da segurança municipal. A prefeitura fez diversos investimentos que foram anunciados, trocas dentro dos seus cargos, da sua secretaria, e hoje tem feito um papel agressivo no combate à criminalidade, tentando se aproximar mais do governo do estado. Como é que a deputada, agora candidata, vê, desculpa, essa situação é complexa, deputada candidata, como a candidata vê essa situação da segurança pública, sendo que o governo do estado hoje tem uma dificuldade enorme no estado de São Paulo em manter a lei e a ordem? As ações, elas não podem ser tomadas nos últimos meses de um governo, que é o que você falou, que tem sido agressivo, tem enfrentado com firmeza agora. Mas a gente vê, né, que foram anos e anos onde a segurança pública, né, foi questionada pelos moradores. São as pessoas em situação de rua, são as pessoas da guarda municipal. Agora também o município está falando que vai contratar novos guardas municipais, eles passaram no concurso, não foram chamados. Então eu tenho um alinhamento muito forte, sim, com o governador Tarcísio, com o secretário Derrite, e eu quero encarar esse problema de frente. Como? Nós vamos realmente dobrar o número de guardas municipais e vamos fazer com que os guardas municipais, eles sigam a padronização da Polícia Militar, com treinamento, fazendo a busca ativa das pessoas que estão ali infiltradas entre os moradores de rua, mas são procuradas pela justiça. Hoje mesmo eu estive conversando com os comerciantes da região do centro da cidade. Eles reclamam porque as câmeras de monitoramento que hoje são utilizadas pela prefeitura, elas estão desatualizadas. Se nós visitarmos o CCO, por exemplo, de Praia Grande, vamos ver que lá são realmente as câmeras inteligentes. Elas conseguem identificar um veículo furtado, elas conseguem fazer a leitura e o reconhecimento que as nossas não conseguem fazer das pessoas, para até saber as que são procuradas pela justiça, e isso dá maior agilidade. Então, nós vamos colocar câmeras realmente inteligentes, que consigam fazer a conexão, por exemplo, com o programa que existe no governo do estado, que chama Muralha Paulista. A gente vai criar aqui o Muralha Santista. Nós vamos proteger a população da nossa cidade, os comerciantes da nossa cidade, fazer essa ligação entre as câmeras, que são câmeras particulares, e o serviço de controle da prefeitura, porque cidade segura é a cidade que está sendo monitorada. Com relação à população de rua, a gente também vai enfrentar esse problema de frente. O comerciante, ele tem direito de abrir o comércio e de não ver ali um morador sem atendimento, sem destinação. Muitos desses moradores, eles recebem auxílio. Então, eles não podem ficar perambulando pelas ruas. Tem serviço para atendimento, eles têm que ser encaminhados. As pessoas que estão em situação que precisam de internação compulsória, precisam da presença desse consultório de rua, que existe no papel, mas não funciona na prática. Só dois adendos, vamos lá, pela questão da segurança. Recentemente a gente teve alguns atentados contra policiais aqui na região, inclusive a câmera de segurança pegou um deles dentro do ônibus, e eles tiveram que parar. Então teve uma identificação. Em algumas situações pode ser que tenha, mas as câmeras de monitoramento da nossa cidade estão desatualizadas. Elas precisam estar conectadas com a realidade, precisam ter sensores, inteligência, identificação das faces, não estão assim. Deputada, a senhora tocou no centro da cidade e é uma questão que a gente já discutiu aqui, inclusive, no próprio Opinião, quando a senhora esteve no Opinião, que é a indústria do tombamento em Santos, que é a principal responsável pela pouca abertura de novos comércios ou novo caminho econômico para o centro da cidade. Por quê? A pessoa tem que ter a VCB para abrir negócio. O imóvel tombado indiscriminadamente, não se consegue a VCB, portanto não se tem alvará e não se abrem novos negócios. Qual é a sua postura no enfrentamento dessa indústria de tombamentos em Santos, se eleita?
Olha, Mohamed, eu visitei centros históricos que eram degradados no mundo inteiro e que foram recuperados. Então, jeito tem sim. Tem programa de retrofit, tem a flexibilização dessas leis que protegem o patrimônio, porque a gente não pode ser hipócrita, né? Você protege o patrimônio a ponto dele se deteriorar, porque o comerciante se vê impossibilitado de fazer qualquer reforma. Nós vamos integrar as secretarias para que elas conversem, para que haja a transversalidade que hoje não existe. Eu fiz muitas reuniões também com os comerciantes. Por exemplo, ele é multado porque não recupera a fachada histórica. Aí vai lá o Código de Posturas, fala que ele tem que fazer acessibilidade. Aí ele faz acessibilidade e é multado porque interferiu na fachada. Então, a gente percebe hoje essa desconexão. Nós vamos encarar esse problema, vamos atender o comerciante e nós queremos ver o centro recuperado. Como? Trazendo as pessoas para o centro da cidade. A prefeitura não pode tirar os serviços municipais do centro, porque dessa forma ela só colabora para o centro estar desse jeito. Então, é uma ação que depende dos construtores, que depende da ação da prefeitura, que depende de um conjunto de ações. Não é apenas você reformando um equipamento ou outro que você vai trazer o movimento e a vida de volta para o centro da cidade. Deputado, candidata, infelizmente no último debate, acompanhando na Band, nós vimos uma situação pitoresca, um tanto quanto pitoresca, no finalzinho do debate, quando um outro candidato, que eu não vou citar o nome, apresentou uma medalha vindo falar de gastos. A candidata citou perseguição, se eu não me engano foi esse o termo usado, do jornal que estava dando essas notícias e disse que tinha ganho na justiça. Eu fui dar uma pesquisada, não existe nenhum ganho de causa na justiça, embora digam que é direito de liberdade de expressão. A senhora tem ou não alguma coisa contra o jornal contra a senhora? E que gastos são esses que se fez com que o candidato tomasse aquela atitude um tanto quanto diferenciada no debate? Você está equivocado, que a gente ganhou o direito de resposta sim. No dia seguinte, uma liminar impediu esse nosso direito de resposta, no dia seguinte. Então não foi mentira, foi uma ação que eu respondi prontamente, porque há uma perseguição sim, e não é de hoje. Já há quase um ano tem um jornal me perseguindo, os meus gastos são gastos legítimos. Eu não fui a deputada que mais gastou. Aliás, eu estou sendo vítima de perseguição na rede social, de perseguição no WhatsApp também, disparos em massa, o que é proibido. E a gente está buscando quem são essas pessoas, mas isso só demonstra o desespero, né, de quem está do outro lado, não quer perder o poder. A minha luta não é contra ninguém, é contra um sistema que está na nossa cidade por 30 anos, mas eu sou mulher, eu sou corajosa, sou deputada, estudei muito para isso e me coloco à disposição dos santistas. 5 segundos, se quiser mandar alguma mensagem. Quero agradecer, dizer que estou firme e forte, né, essas ações não vão me parar porque eu sou uma mulher corajosa. Com isso, terminamos mais uma sabatina, agradeço a candidata e continue conosco com as sabatinas da TV Cultura Litoral. Obrigado.